Muita gente se pergunta por que quando o PT desponta, dispara nas pesquisas eleitorais, o mercado reage negativamente, a bolsa, o dólar sobe, o mercado treme e treme de medo mesmo. E quando o Bolsonaro desponta, dispara, cresce, o mercado reage positivamente, ao contrário do PT. O dólar cai, o mercado se alegra. Gente, é uma questão bem simples de se entender. Eu não sou economista, esta não é a minha área, mas eu entendo muito bem o motivo, do qual o mercado aí tem esses comportamentos diferentes para um candidato e para com outro. Isso acontece, essa variação no mercado sempre de 4 em 4 anos, porque nós temos os candidatos que apresentam um regime econômico, um modelo econômico diferente do outro. Então, o candidato que apresentar uma proposta de intervenção na economia do país, ele perde com o mercado. E aquele que apresentar um liberalismo econômico, ele ganha com o mercado. Então o mercado se assusta porque ele fica preocupado com o possível governo que vai interferir, nos negócios, nos lucros, nas ações, taxar, A gente vê candidato aí prometendo taxar pessoas ricas, empresários, grandes fortunas, como se eles não fossem taxados. Já são taxados e querem taxar mais ainda. Não, esses caras têm muito dinheiro, eles têm que dar mais dinheiro para o Estado. Se eles não derem mais dinheiro para o Estado, nós vamos intervir, nós vamos fechar o negócio dele, ele não vai poder continuar aí fazendo negócio no Brasil livremente, não. Aí o impacto é muito grande na sociedade, o empresário não consegue lucrar, não consegue manter a sua empresa por muito tempo, não tem cliente para comprar, está tudo monopolizado pelo Estado nas grandes empresas. Aí você que defende esses partidos PT, não, mas o Estado precisa intervir mesmo para evitar abusos, para evitar monopólios. Quando na verdade quem está fazendo monopólio, oligopólios, é o próprio governo socialista. E o PT jogou muito sujo em seu regime no tocante a monopólios. Por exemplo, você tem o BNDES que solta milhões de reais, bilhões para grandes empresários, enquanto o pequeno empresário fica lá sofrendo, não consegue tocar o seu negócio para frente. E você fica acreditando que o liberalismo econômico vai gerar um monopólio em que uma dúzia de cabeças vão sair lucrando por aí, o povo vai ficar pobre, quando na verdade é ao contrário. É o Estado que cria aí uma dúzia de cabeças, e essas cabeças milionárias, e o povo cada vez mais pobre, com mais dificuldade. Então o mercado num todo não aceita isso. Porque uma dúzia de empresários não representa o mercado num todo. Por isso o mercado reage negativamente. É a nossa grana concentrada na mão de meia dúzia. Isso, quando o Estado faz intervenção na economia. Já o liberalismo econômico é o contrário. Liberalismo econômico, quando o Bolsonaro fala em desburocratizar as coisas, facilitar, ele está dizendo, eu quero facilitar as coisas para você. Você mesmo, você que está em casa, você hoje é um empregado, ele quer facilitar as coisas para você ser um patrão amanhã. Se assim você tiver vontade, interesse, as coisas ficarão mais fáceis. Olha, hoje se você tentar se animar a abrir um negócio, pode ter certeza que daqui a 6 meses, 1 ano, com muita burocracia, com muitos gastos, muitos prejuízos, e mesmo assim conseguindo, a luta para se manter é insuportável. Muitos aí abrem negócio, depois de muita luta, depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2, acabou o negócio. Você não suporta e ainda querem taxar mais. Então, quando a gente fala de liberalismo econômico, nós estamos falando em abrir concorrência, facilitando as coisas, fomentar a economia no Brasil, nos empresários, no empreendedorismo, no cidadão. Hoje, se você fazer um bolo e vender, você acaba saindo até no prejuízo. Hoje só consegue lucrar quem faz 20, 50 bolos para cima, senão não tem lucro. Então não é para qualquer um. Hoje a economia toda gira praticamente em torno do Estado. E é sempre bom lembrar, gente, não é o Estado que gera emprego, é o empresário. O Estado, pelo contrário, ele tira o emprego, ele derruba esses 11 milhões de desempregados, é efeito de um desgoverno. Então a gente tem aí um povo pobre com meia dúzia de empresários e políticos milionários. E eles dizem que é o capitalismo que quer fazer isso, criar monopólio, meia dúzia de
cabeça aí cheio da grana e o povo pobre. Ah, mas Bruno, o Lula, ele, poxa, fez um bom governo, tal, economia, é aí que tá. Pra sorte do Lula e pro azar do Brasil. Quando o Lula chegou ao governo, o mercado tremeu também. O mercado tremeu, os primeiros anos foram difíceis e o Lula teve sorte, teve muita sorte. Por exemplo, hoje o Meirelles está dizendo que ele é autor de 10 milhões de empregos e que uma vez ele eleito, agora em 2018, ele vai gerar novos 10 milhões de empregos. O Lula já disse que foi ele que criou 10 milhões de empregos. Aí eu te pergunto, quem criou os 10 milhões de empregos? O Lula ou o Meirelles? Eu vou te responder, nenhum dos dois. O Brasil criou, porque foi um momento que o Brasil teve prosperidade independente do Lula, do Meirelles. O Lula apenas não chutou o pau da barraca. E o Meirelles fez o seu trabalho normal. Qualquer presidente eleito em 2002 teria esse momento de prosperidade, os empregos seriam gerados, o Lula apenas usurpou isso para ele, o Meirelles agora está usurpando para ele, como se fosse algum mérito. Mas você vê que esses caras, Lula, Meirelles, todos eles, nunca conseguiram fazer um bom governo em momentos de crise. Em momentos de bonança, é muito fácil, né, o Lula, né, o Meirelles? Então o Meirelles está mentindo quando ele diz que vai criar 10 novos milhões de empregos. Mentindo porque não depende do Meirelles no poder. Depende de uma série de fatores, assim como Lula e Meirelles viveram no governo Lula. Commodities, exportações em alta, crise até mesmo nos Estados Unidos, guerra com o Iraque. Muitos fatores que colaboraram para o sucesso financeiro do Brasil. Isso pode voltar a acontecer? Pode! Não sabemos quando e mesmo assim isso não depende de quem é ou não é o presidente. São fatores assim de maneira global. Então não tem essa, eu criei 10 milhões e vou criar de novo. Mentira. E o povo simplesmente costuma olhar assim, ó. Quem era o presidente naquele momento que o Brasil tinha dinheiro? Ah, era o Lula, então o Lula é o melhor. E o Lula malandro, né, aproveitou. Sim, fui eu mesmo, mentiroso. Por isso que eu disse, pro azar do Brasil e pra sorte de Lula. Ele chegou ali no momento favorável. E eu tenho certeza que com outro presidente no lugar do Lula, o Brasil estaria bem melhor hoje. Porque olha os números da corrupção, olha o tamanho do dinheiro roubado, da destruição que nós tivemos. E o Brasil hoje é afundado, né? E em momentos de crise, ninguém consegue resolver nada. Eles gostam de surfar nos bons momentos, na bonança. E o liberalismo econômico apresenta, né, aquele modelo em que o brasileiro faz acontecer, o brasileiro prospera, o brasileiro investe, o brasileiro pode sim crescer financeiramente sem intervenção do Estado. Então o mercado não é bobo, ele reage sim negativamente com o PT disparando e com Bolsonaro reage positivamente. Então o Bolsonaro ele apresenta esse modelo, por exemplo, em países, e você vai ver lá fora, o mercado conhece muito bem, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá, Suíça, países que permitem o povo fazer acontecer. Então é isso, pessoal. Meu nome é Bruno João, sem comunismo, aqui não! Inscreva-se no canal, deixa o like e vamos nessa!